Olá, eu sou o professor Valente da Faculdade da Água e estou aqui para mais uma aula do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Na última aula, eu disse que hoje, nessa aula de hoje, eu estaria recolhido aí no cantinho da tela para falar sobre métodos de determinação de velocidade de infiltração. Mas revendo as duas últimas aulas, onde nós estávamos falando sobre infiltração e água no solo, eu achei importante voltar aqui, mais uma vez aqui na frente da louça, para continuar um pouco esse assunto. Eu tinha programado discutir isso, como vamos falar hoje, um pouquinho mais para frente, mas eu achei adequado, talvez para ganhar tempo, de já começar a introduzir esse assunto hoje, porque ele é de importância fundamental para o manejo de pequenas bacias hidrográficas. Bem, nós estamos falando sobre água no solo, principalmente sobre água no solo, já que infiltração e água no solo são duas coisas que andam juntas. Então, olha, vocês têm aqui na louça desenhado um bloco de solo. Então você tem aqui uma superfície de 1 metro quadrado, esse bloco, e aqui o perfil do solo. Então nós temos que estar marcado aqui também a região de umidade. Então a região de umidade, determinei aqui onde está a região de umidade desse bloco de solo. Ou seja, aquela região de ação dinâmica da água, tá? De comportamento muito dinâmico da água, porque é dessa região de umidade que as plantas retiram água por transpiração. É isso que eu disse na aula passada. Eu esqueci de falar que além dessa retirada de água por transpiração, é possível que, estando o solo bem úmido, tá? Haja evaporação direta da água da superfície. Então, daqueles primeiros camadinhas da superfície, você tem água ali, e logo depois de um período de chuva, e essa água pode evaporar diretamente. Então, é preferível a gente falar que esse consumo de água aí dessa camada de umidade, esse consumo é feito por evapotranspiração, ou seja, inclui transpiração e evaporação. Apesar de a evaporação ser bem menor do que a transpiração. Do total evapotranspirado, a evaporação, quando chega muito, chega aí 8, 9, quem sabe uma vez ou outra 10%. Mas convém a gente deixar claro isso, tá? Porque, e quando a gente falar em evapotranspiração, então preferível, você estaria incluindo a evaporação, se essa evaporação, por acaso, for um valor um pouco maior do que normalmente acontece. Bem, então aqui você tem a região de umidade do solo. Vamos admitir que você tenha um período, após um período chuvoso, onde você teve chuvas repetitivas, às vezes até intensas, e depois de um determinado dia ou uma hora, parou de chover. Bem, se para de chover, umas 24 horas ou pouco mais depois, toda a água que estava realmente um pouco mais livre, ou seja, que estava retida com a tensão menor, de valor aproximadamente igual a 1/3 da atmosfera, essa água foi drenada pela ação da gravidade. Então, essa água ficou retida no solo após esse período, que tinha muita umidade, tá? É chamada de capacidade de campo. Nós já falamos nisso aí na aula passada, capacidade de campo. Ou seja, capacidade de campo é aquele teor de água no solo que fica logo depois de a gravidade ter feito completamente a drenagem daqueles poros maiores e onde a água está retida com baixa tensão. Bem, se você... Então, qual o teor? Então você pode dizer assim, olha, essa capacidade de campo, ela tem 30% de umidade. O que significa esse 30% de umidade? 30% de umidade, volume por volume. Quando eu ponho 30% de umidade, eu posso estar me referindo a 30% de volume de água no volume de solo. Então você tem esse volume de solo aqui da região de umidade. Então nesse volume de solo, tá, você tem 30% de água. Então essa é a interpretação dos 30%. Como é que eu posso chegar no 30%? De onde surge esse número? Se você, depois dessa drenagem, se você for lá tirar uma amostra, vamos supor, você vai lá e tira 200 centímetros cúbicos de amostra de solo, tá? Pesa essa amostra de solo, tá?
depois. E depois leva, por exemplo, no forno de micro-ondas, de uma maneira bem simples de determinação, tá? Você leva no forno de micro-ondas durante, na potência máxima, durante aí uns 10 minutos, tá? Depois você pesa, após esse período, você pesa de novo a amostra. Então, antes de colocar no micro-ondas, você pesou a amostra, deu um peso inicial. Depois que você tirou do micro-ondas, você pesou de novo o peso final. Essa diferença aqui é a quantidade de água que tinha na amostra. Que após, durante o tempo que ela ficou no forno micro-ondas, a água foi evaporada. Então, essa quantidade aqui, essa diferença é a quantidade de água que tinha. Bem, se você divide isso pelo volume de solo, 200, no caso, eu falei 200 centímetros cúbicos, você divide 200 centímetros cúbicos, então você pode calcular essa percentagem. Como? Olha, o peso aqui você vai pesar em grama, peso inicial em grama, peso final em grama. A diferença, então, vai ser um peso em grama. Como é água, então nós vamos grama, centímetro cúbico. Então eu vou dividir centímetro cúbico no numerador por centímetro cúbico no denominador. Vou multiplicar isso por 100, e aí eu vou ter essa umidade aqui, por exemplo. Posso chegar a essa umidade de 30%. Então, olha, volume sobre volume. Tá? Eu comparo o peso com volume. Então, eu tenho numerador volume, denominador volume, volume por volume, vezes 100, eu tenho a percentagem. Bem, se depois de um certo período, aí, continua sem chover, então, depois de alguns dias, você vai lá e tira uma nova amostra de solo, e executar esse procedimento aí. Então, pode ser que você encontre alguma coisa em torno de 20%, depois de alguns dias. 20% a umidade, esse teor de água no solo caiu para 20%. A diferença entre 30% e 20%, então você pega 30 menos 20, essa é a deficiência de umidade do solo, que nós já nos referimos sobre ela na aula passada. Então, 10%, daí 10%, então a deficiência de umidade no solo, 10%. Bem, como determinar essas umidades, aqui em teor de água em relação ao volume de solo, nós vamos vamos colocar no site Interflúvio, brevemente uma nota técnica, em que nós vamos dizer como fazer isso. Como operar essa operação aí de maneira bem simples, um processo expedito de você determinar essas umidades para poder fazer essas comparações e determinar essas deficiências de umidade no solo. Olha, então aqui você está dando umidade em teor de umidade. Tá? Teor. Então você tem teor de água, quantidade de água em relação à quantidade de solo em volume, então você tem uma porcentagem em teor de água no solo. Bem, mas seria interessante, muito interessante para a gente que essa quantidade de água no solo seja da capacidade de campo, seja aferida, ou na unidade atual, seja aferida em milímetros por centímetro de solo. Por quê? Por que a importância disso? Nós temos chuva medida em milímetro, velocidade de infiltração em milímetro por hora. Então é interessante que essa umidade também fosse dada em milímetros, para que você tenha facilidade posteriormente de fazer as comparações entre esses valores. E como transformar essa teor de umidade, essa quantidade de água no solo, em lâminas de água por centímetro de profundidade do solo? Então vamos ver como fazer isso. Olha, eu vou desmanchar isso aqui, vou deixar só a capacidade de campo como exemplo lá em cima, de 30%. Vou tirar aqui para ficar mais fácil a gente fazer os nossos cálculos. Vou deixar essa umidade aqui como referência, vamos trabalhar com ela depois. Bem, vamos falar assim, olha, qual o volume... Está desenhado aqui nesse bloco uma camadinha de solo de 1 centímetro. Isso aqui tem 1 centímetro. 1 centímetro de profundidade. Então, uma camadinha de solo abaixo da superfície, uma camadinha de 1 centímetro de profundidade. Bem, essa umidade, o que significa a lâmina de umidade? O que de milímetro? Olha, se você conseguisse tirar essa camada de solo de 1 centímetro de profundidade e conseguisse extrair toda a água, algum processo que pudesse extrair toda a água e jogar dentro de um recipiente, aquele tabuleiro, dentro de um tabuleiro de 1 metro quadrado de área,
a água lá dentro ela vai estabelecer uma lâmina, uma altura de lâmina d'água dentro daquele recipiente de 1 metro quadrado. Então, essa é a lâmina d'água. Então, se você mede essa lâmina em milímetro, essa seria 1 milímetro, quantos milímetros você tinha de água naquele 1 centímetro de profundidade naquele solo. Esse é o conceito de lâmina de água no solo. Bem, olha, vamos ver como é que nós chegamos lá. Olha, você vai pegar qual o volume? Vamos pegar o volume de solo. Qual é o volume de solo nessa região aqui, nessa camadinha de dentro? Então você tem 1 metro quadrado, 1 metro quadrado vezes 0,01 metro. Por quê? Olha, centímetro, 1 centímetro, 0,01 metro. Então isso dá 0,01 metro cúbico. Olha, em que condição é isso? Esse 0,01 metro cúbico, ele está numa área de 1 metro quadrado, tá? E está numa profundidade de centímetro. Está na profundidade de 1 centímetro. Então, olha, você tem 0,01 metro cúbico por metro quadrado por centímetro de profundidade. Então, essa é uma maneira de se referir a esse valor, tá? Bem, olha, se você tem isso aqui, ó, isso aqui é metro cúbico. Se eu quiser transformar isso aqui em litro, né, eu vou multiplicar por 1000. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, olha, 1000 litros por metro cúbico, né? Nós já sabemos disso, então o que eu vou achar? Se eu multiplicar por 1000, eu vou achar 10 litros, olha, cortou litro com litro, 10 litros por metro quadrado por centímetro de solo. Então, essa umidade, essa quantidade de água seria, que aí é presente aqui, 10 litros. Então, eu teria ali 10 litros de água por metro quadrado por centímetro de solo de profundidade. Bem, se eu tenho, olha, agora se eu tenho, por exemplo, na capacidade de campo, o que acontece na capacidade de campo? Se eu tenho na capacidade de campo 30% de um teor de água, então eu tenho aqui, ó, se eu tenho 10 litros, é o volume de solo. É o volume de solo, tá? Agora, se eu tenho, nesse solo, eu tenho 30% de água, tá? Então eu tenho, por exemplo, ó, esse aqui, se eu multiplico isso aqui por 0,30, 30%, 0,30, então eu vou encontrar 3, aí você vai ver que vai cortar 3 litros por metro quadrado por centímetro de solo. Eu transformei, né? Vamos repetir, vamos ver aqui, porque é interessante. Então eu calculei o volume de solos, achei que o volume dessa camadinha de 1 centímetro de solo é de 0,01 metro cúbico por metro cúbico, então continuo me referindo a 1 metro quadrado e 1 centímetro de solo. Se eu multiplico isso por 1000 litros por metro cúbico, eu transformo esse volume de solos de metro cúbico para litro. Então eu tenho 10 litros, multiplico por 10 litros, continua sendo por metro quadrado por centímetro de solo. Bem, se eu multiplico isso por 30%, porque 30% desse volume aí é água, se a capacidade de campo está com 30% de teor de água, então eu vou ter na capacidade de campo 3 litros por metro quadrado por centímetro de solo. Até aí tudo bem, né? Então eu já vou caminhando lado a lado. Bem, agora eu vou fazer a seguinte relação. Eu vou escrever a seguinte relação. Agora, como eu vou chegar daqui para a lâmina de água no solo? Eu vou abreviar lâmina de água no solo. LA, lâmina de água. Vou transformar isso aqui em lâmina de água. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui no numerador. Vou colocar um pouquinho mais abaixo aqui para não atrapalhar aqui, ó. Não ter que apagar logo em cima. Então, lâmina de água no solo. Como é que dá? Eu vou colocar no numerador, vou colocar uma fração. No numerador, eu vou colocar a seguinte fração. Eu vou colocar esse valor ali, ó, 3 litros por metro quadrado por centímetro de solo. E no denominador, eu vou colocar uma outra fração. Que fração é essa? Olha, eu vou escrever aqui, vou explicar por quê. Ó, 1 litro por milímetro por metro quadrado.
O que é isso? Bom, nós falamos nas primeiras aulas sobre chuva, nós comentamos esse fato, quando o pessoal da previsão de tempo fala que se choveu 30 milímetros, foi muita chuva. Por quê? Isso representa 30 litros por metro quadrado. Nós demonstramos lá por que cada metro quadrado recebendo 1 milímetro de chuva representa o volume de 1 litro. Tá? Então nós definimos lá, explicamos por que 1 milímetro de chuva representa 1 litro por metro quadrado. Então olha aqui, ó, 1 milímetro de chuva é 1 litro, aqui ó, 1 litro significa, ó, cada milímetro em 1 metro quadrado representa 1 litro de volume. Então aí tá uma relação. Essa relação, eu vou escrever essa relação de maneira diferente. Eu vou escrever ela assim, eu vou escrever essa fração assim, ó. Eu vou escrever assim, 3 litros por metro quadrado por centímetro de solo. Que esse valor aqui, que é essa fração no numerador. Agora eu vou inverter a fração no denominador. Então, se eu estou dividindo por essa fração, eu vou inverter. Então eu tenho agora, invertendo, eu tenho 3 litros, milímetro por metro quadrado, que ó, denominador, milímetro por metro quadrado, vai para o numerador e o litro vem, 1 litro vem para cá para o denominador. Olha, eu vou cortar agora, né? Eu tenho unidades que posso simplificar isso. Então, olha, eu posso aqui, ó, eu tenho litro corta com litro, que eu estou em vermelho. O metro quadrado corta com metro quadrado, tá? Então, o que fica? Milímetro por centímetro de solo. Então, esse resultado aqui vai ser, eu vou ficar com, olha, com 3 milímetros, isso é igual a 3 milímetros por centímetro de solo. Okay? Bem, eu vou apagar aqui em cima, vou passar isso para lá agora. Eu não preciso mais disso aqui, então eu vou passar esse valor para lá, porque ele é importante. Então, para ficar bem lícito aqui, essa história aqui vou botar isso aqui, e vamos achar que não precisamos disso aqui mais, e vamos passar esse valor para lá. Então, olha, eu cheguei à conclusão de que a lâmina de água, então, essa lâmina de água, aqui lá no final, eu cheguei que são 3 milímetros de água por centímetro de solo. Pronto. Transformei, então, o teor de água no solo em percentagem em lâmina de água, por profundidade, por centímetro de profundidade. Bem, qual a importância? Nós já falamos que a importância disso é que eu posso comparar esse valor com chuva e com infiltração. Mas vamos ver algum detalhe muito interessante aqui. Olha, vamos supor que você tenha uma região de umidade de 100 centímetros de profundidade. 6 centímetros de profundidade. Então, essa região de umidade, 100 centímetros de profundidade. E depois, olha, então, quantidade de água que eu tenho aí. Qual a quantidade de água que eu vou ter aí? Vou contar com quantidade de água. Eu tenho, ó, 3 milímetros por centímetro de solo. 3 milímetros por centímetro de solo. Eu vou multiplicar isso por 100 centímetros. 100 centímetros lá, tá? Então eu vou ter o quê? Corta ali, corta centímetro por centímetro de solo. Eu vou ter 3 milímetros. Desculpa, 300 milímetros. 300 milímetros de água. Então, se a umidade é de 3 milímetros por centímetro de solo, tá? Se essa é a lâmina de água, se eu tiver a profundidade agora de 100 centímetros, então eu vou multiplicar esse valor por 100, então eu vou ter 300 milímetros de água naquela região de umidade. Então aquela região de umidade, depois de drenar, depois de muita chuva, ficou na capacidade de campo, está na capacidade de campo, tá? Toda a água ali foi drenada por gravidade. Então nessa capacidade de campo, esse volume de solo, esse solo aí de 100 centímetros, 1 metro de profundidade de 100 centímetros, ele está acumulando água
retendo água, retendo água num valor de 300 milímetros, numa lâmina. Se eu puxasse toda essa água, então, e jogasse dentro de um recipiente, eu teria também uma lâmina de 300 milímetros. Olha, vamos admitir agora que continua não chovendo e que você tem a evapotranspiração, que você tem planta aí e está evapotranspirando. Tá? Olha, se depois de um certo tempo, a transpiração, ou essa evapotranspiração, foi capaz de retirar 40% daquela água, olha, 40% de 300, então você teria uma deficiência de umidade natural. Olha, por quê? Na verdade, o 40% é a diferença entre capacidade de campo e umidade atual. Então eu teria aqui a DUN, 40% de 300, 120 milímetros. 120 milímetros. Essa é a água, essa é a deficiência de umidade natural. Qual o significado disso aqui? Qual o grande significado dessa diferença? Olha, essa aqui, vou admitir que seja aqui 1 metro, existe 6 centímetros. Então, isso se refere a esse sistema aqui. Olha, se aqui nesse volume, nessa profundidade, eu tenho uma deficiência de 120 milímetros, então, enquanto essa deficiência não for reposta, eu não tenho percolação. Então eu preciso que a infiltração seja capaz de colocar nesse 100 centímetros de profundidade uma quantidade de água equivalente a 120 milímetros de lâmina d'água, para que a partir daí você tenha a oportunidade de essa água começar a descer no perfil em forma de percolação e ir para o aquífero. Isso é fundamental. Então, às vezes, quando a gente vai fazer manejo de pequenas bacias hidrográficas, se nós nos esquecermos disso, achar que é suficiente só aumentar a infiltração, tudo bem, é importante, porque é a primeira condição. A primeira condição de ter água no aquífero, nós já falamos, é ter bons volumes infiltrados. Mas isso não quer dizer que essa condição seja suficiente. Ela é importante, mas não é suficiente para que o aquífero receba água. Eu preciso saber o que é que está acontecendo com a região de umidade. Se a vegetação que está aí é capaz de tirar grandes volumes de água, grande quantidade de água daí, então quando começar a chover, esses valores vão ter que ser repostos antes de que a água desça. É preciso, na hora de fazer plano de manejo de bacia, que a gente tenha consciente disso. Porque senão a gente pode esperar um resultado e esse resultado não vir, porque nós nos esquecemos desse detalhe. Isso é importantíssimo. Nós vamos voltar a falar nisso mais para frente e a gente vai aplicar isso futuramente, então na hora de aplicar vocês vão passar a entender um pouco mais isso. Mas essa relação entre infiltração e água no solo é fundamental para que a gente possa fazer um bom plano de manejo de pequenas bacias hidrográficas. Bem, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.